Eu não vi em toda a minha história de vida nada semelhante. É um país que está pondo à mostra as suas vísceras, as suas entranhas, no sentido pior que isto possa ser. Porque a cara das pessoas está tão nítida, tão visível para quem quiser ver. As pessoas dotadas de capacidade de observação, de inteligência, de honestidade moral, essas pessoas olham, enxergam e veem o que está acontecendo. O presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, nunca tinha ouvido falar nele, mas hoje o senhor Rodrigo Pacheco é o presidente do Congresso e o presidente do Senado. E é ele, Rodrigo Pacheco, que está mancomunado com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E está mancomunado com o vice-presidente da Câmara, o senhor Marcelo Ramos. O senhor tinha ouvido falar do senhor Marcelo Ramos? Eu não. Então, isso que nós estamos vendo acontecer de forma escancarada é uma prova de que há um golpe sendo preparado há um bom tempo. Enquanto todo mundo diz que quem vai dar o golpe está preparando o golpe é o presidente da República, todas as condutas que nós estamos vendo mostram que quem está preparando o golpe, ou melhor, quem já está dando o golpe, só que de uma forma um pouco mais gradual e lenta, é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, afrontando a Constituição, o órgão que tinha o dever de defendê-la e de fazê-la ser cumprida. E ali não escapa ninguém daqueles 11. Ninguém escapa daqueles 11. A última manifestação, depois dos despachos alexandrinos, não são versos, são despachos, né? E depois das falas do senhor Barroso e das atitudes de ambos, o senhor Barroso indo se reunir com líderes de partidos políticos para tramar decisões do Legislativo. Que covarde como é, na sua maioria, a maioria dos seus componentes, tem medo da toga, porque você não tem como se defender do Poder Legislativo, que deveria fazer leis e não faz, que deveria fazer cumprir as leis e não faz, e o Poder Judiciário, que deveria simplesmente e unicamente só cumprir as leis e fazer cumprir as leis e a Constituição, e não faz. E, ao contrário, são juízes, ministros, que descumprem a Constituição, esfacelam as leis, e aí você não tem para quem recorrer. Quando o Legislativo fica inerte, quando o Judiciário passa do nível máximo do atrevimento ao descumprir as leis, você não tem, repito, você não tem para onde ir. Porque o presidente da República foi acusado durante 2 anos e meio de pretender dar um golpe, quando ele teve qualquer atitude que demonstrasse isso. Ninguém viu nenhuma atitude. Ele repete sempre: vou jogar dentro das 4 linhas da Constituição. No entanto, quem está jogando fora das 4 linhas da Constituição são esses que eu falei: Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Culminou, nesta semana, o senhor Lewandowski, que foi para o Supremo Tribunal, porque era vizinho e amigo íntimo da falecida dona Marisa, e é por isso que ele foi para o Supremo Tribunal Federal, e fez as coisas que nós já vimos o que ele fez, descaradamente. O Lewandowski resolveu fazer um artigo no jornal Folha de São Paulo, ameaçando o presidente da República de punição
pelos crimes de recorrer às Forças Armadas e de chamar à ordem o artigo 142 da Constituição, que permite ao chefe de qualquer poder recorrer às Forças Armadas para manter a lei e a ordem. Para que o Lewandowski escreveu esse artigo? Por que ele está dizendo que o presidente pode ser punido? O presidente, por acaso, em algum momento, recorreu às Forças Armadas para tomar qualquer atitude? Eles estão ameaçando, e eu só digo uma coisa, parece piada, porque na hora que o Lewandowski diz, não citando o nome, mas está endereçado ao presidente, se invocar as Forças Armadas e der o golpe, será punido, e o judiciário vai puni-lo. Só rindo, porque se isso acontecesse, se o presidente desse o golpe com as Forças Armadas, o judiciário faria cumprir a sua decisão à custa de quem? Do inspetor de quarteirão que está na porta, tomando conta da porta do Supremo Tribunal Federal? Então, em nenhum momento o presidente tomou uma atitude que fosse contra a Constituição. Eu desafio as pessoas, as de má fé, que mostrem qual foi o ato que ele cometeu de infração à Constituição. Então, o que nós estamos assistindo hoje é o ministro tem um pedido de impeachment, ou não, tem mais de 20 pedidos de impeachment no Senado, que é quem tem a competência para julgar o ministro. E nenhum pedido foi levado adiante pelo senhor Rodrigo Pacheco, de fala mansa, mas de grandes ambições. Já está articulando sua candidatura à presidência da República. Agora, quem quer a censura? Quem quer calar a mídia? É o presidente da República? O ex-presidente da República, Luiz Inácio, disse para todo mundo ouvir 3 ou 4 vezes nesta semana, em áudio e vídeo, imagem e som, que, se for eleito, vai promover o controle da mídia. Escancaradamente, ele diz que vai estabelecer a censura, quebrando, rachando a Constituição. E a mídia não diz uma palavra. Porque a mídia está fazendo parte desse complô. É o presidente do Senado, é o vice-presidente da Câmara, de certa maneira, é o Senado e a Câmara, no conjunto, é o Supremo inteiro, a mídia, e agora o aspecto que ninguém está lembrando, talvez, porque às vezes a gente não tem memória. Acontece isso comigo, às vezes, também. Quando o Collor caiu, foi derrubado, e em muito menos tempo, porque agora tem mais gente a favor do presidente. Ele tem um apoio que é considerável. O Collor estava sozinho, porque tinha feito aquele confisco das poupanças, das contas bancárias das pessoas. Ele sofreu o impeachment por causa de um Fiat Elba que teria ganho de presente de alguém. Agora, por que ele caiu? Isso que eu digo que as pessoas não lembram. Peguem os jornais da época, vão nos arquivos dos jornais. Ele caiu porque enfrentou, ao mesmo tempo, a Anfávia, que eram os fabricantes de automóveis que ele tinha chamado de carroças, porque os carros que eram feitos para os brasileiros não tinham o mínimo de segurança e não tinham nem o purificador de ar que o mesmo carro exportado para o exterior tinha colocado pela fábrica brasileira. Então, quando ele endureceu com a Anfávia, quando ele endureceu com a FEBRABAN, Federação dos Bancos, quando ele endureceu com a Fiesp, quando ele endureceu com a Folha de São Paulo e com a Rede Globo de televisão, com esses 5, não há presidente, ainda que seja santo, anjo, espírito de luz, o que quiser, que resista. Porque FEBRABAN, os bancos que fazem nos seus balanços saldos de
bilhões no final do ano. Um banco que tem uma renda de bilhões, no mundo inteiro, nenhum banco tem a renda que tem o Itaú, que tem o Bradesco, que tem o Santander, nos balanços publicados, no que está publicado. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como fez com o Collor, ia fazer um manifesto contra o presidente. A Folha de São Paulo, estava lá no Collor, está aqui. A Rede Globo, que pôs o Collor e depois derrubou o Collor, depois pôs o Lula. Mais tarde, foi ela que pôs. A Rede Globo era sozinha suficiente para fazer estrago. Hoje é a mídia quase que inteira do Brasil. Então, os grupos são os mesmos. Os grupos são os mesmos. Febraban, Fiesp, a Anfávia não está dessa vez, mas está a mídia, e nós estamos vendo que são os mesmos de sempre. Por que que eles estão incomodados? Os bancos. Porque o presidente disse que eles não iriam ganhar tanto quanto ganharam sempre. Por que que a Fiesp está incomodada? E muitas grandes empresas, aquelas que tinham intimidade com os poderosos do Palácio do Planalto, intimidade de bolso para bolso, por que que elas estão incomodadas? Porque não estão tendo oportunidade de fazer os grandes negócios via BNDES. Essa caixa preta vergonhosa que sempre no Brasil atuou em favor dos ladrões. Querem derrubar o presidente? Falem assim: nós vamos derrubar o presidente, porque ele está atrapalhando a nossa vida. Porque nós não estamos tendo espaço para fazer as marmeladas astronômicas que aconteciam. E aí dizem: vamos derrubar. Faz o impeachment do presidente, mesmo que não tenha causa nenhuma, e pronto. No dia seguinte, a Rede Globo de televisão, a Folha de São Paulo, a Fiesp, a Febraban, estarão todos dançando em cima dos nossos destinos e da nossa cabeça. Porque é sempre assim que aconteceu no Brasil.